Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao nossa aula de sistema muscular, falando aí sobre sistemas do corpo humano, né, especificamente sobre a área músculo-esquelética. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara, e nós estamos trabalhando, né, sequencialmente aí o aparelho locomotor. Nós falamos sobre o sistema esquelético na aula passada, e agora a gente vai falar sobre o sistema muscular, tá bom? Eu vou desativar apenas minha câmera aqui para não carregar muito a nossa apresentação, tá bem? Uma boa aula a todos e, por favor, interajam comigo aí, podem questionar, podem fazer perguntas para se tornar uma aula mais didática, mais interativa possível. Quando a gente fala, então, sobre o sistema muscular, a gente tem várias definições, mas é interessante a gente conhecer especificamente a disciplina de miologia, né, que é aí o estudo dos músculos, tá bem? E, naturalmente, quando a gente fala sobre o sistema muscular, a gente precisa entender que existe a contração, relaxamento dos músculos, é a principal função de todo o sistema muscular, é que haja contração e relaxamento para favorecer a movimentação, para favorecer uma série de funções e obrigações do nosso corpo. Quando a gente fala ainda sobre o sistema muscular, eu vou apresentar para vocês a nossa introdução, né, o nosso tópico de aula. A gente vai falar sobre uma introdução de sistema muscular rapidamente, fazer aquela associação que nós vimos de anatomia regional e sistêmica, que nós já vimos essa parte lá na aula de sistema esquelético, né? Mas a gente está falando aí sobre o sistema locomotor. Falar na sequência sobre miologia, né? Então, miologia vem de logia, vem de estudo, e mil significa músculo, né? Então, estudo dos músculos, a função de cada músculo, né, específico, né, e a sua perspectiva aí macroscópica, né? Quando a gente consegue identificar ali a, a estrutura de um músculo, né? Falar sobre os elementos do músculo, como que é a divisão desse músculo, né? Desde da miofibrila ali, que é uma das menores unidades do músculo, né? Especificamente sobre as células das células do músculo, né? Que ele realiza a contração e o relaxamento. O sistema muscular, né, natural do nosso corpo, aí que ele vai dar formato ao nosso corpo e de certa forma ele tem uma ação é, de formação de tônus muscular, e os tipos de músculos que a gente vai abordar aqui, que são três, né, especificamente aí o músculo esquelético, né, estriado esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso. A gente vai falar sobre isso aí ao longo da aula, lembrando especificamente aí, a gente vai dar uma introdução sobre os músculos cutâneos, né, os músculos da face. Mas é interessante a gente conhecer essas etapas e na aula que vem a gente vai falar especificamente sobre os músculos mais importantes do nosso corpo e as suas regiões. Então, falando sobre o sistema muscular, né, reparem aqui o nosso corpo humano, né, como a gente tem aqui uma certa formação, né, de músculos, né, especificamente recobrindo todos os ossos do nosso corpo. Então, a biologia é o estudo dos músculos, e os músculos eles serão estruturas que vão mover segmentos do corpo. Todo músculo ele tem uma ação, né, para movimentação e especificamente também para dar um formato para o corpo, né? Então percebam aí as diferenças que nós temos em relação ao corpo, é, o corpo do sexo masculino, né? E o corpo do sexo feminino. Percebam aqui a grande semelhança, né, em relação à localização dos músculos, né? Obviamente, aqui o músculo peitoral vai ficar aqui nessa parte superior, né? O transverso do abdômen, que são esses músculos que nós temos aqui mais quadrados aqui, né? Em formato quadrado aqui no abdômen. O serrátil, que é a musculatura que nós temos laterais aqui no nosso corpo. Entretanto, percebam que existem algumas diferenças em relação à natureza, né? Ao tamanho do músculo, né? Percebam aí que o peitoral maior aqui do homem, né? Ele vai ser maior, obviamente, ali em tamanho, porque o da mulher, ele haverá ali a complementação através de uma glândula, né? Formando
todo o seio, especificamente, né, a musculatura, né, do músculo maior aqui no nosso corpo, né, no caso aqui do sexo feminino, haverá uma contração, né, nessa região, primeiramente por causa que o músculo é menor, e na sequência porque há a conformação dos seios, né? E uma das situações muito comuns, né, que há uma contratura, há uma diminuição do espaço desse músculo, né, no sexo feminino, atingindo ali principalmente a região do pescoço e do dorso, né, das mulheres, favorecendo, por exemplo, a maior dores, né, na região do tórax, né? O homem geralmente ele não vai ter esse encurtamento desse músculo, tá? E caso haja, né, esse encurtamento, certamente também terá dores ali na parte posterior, tá? Na parte do tórax ali, a parte dorsal. Uma outra natureza, né? Percebam aí que o músculo da perna, aqui a gente está vendo o músculo do fêmur, ele é um dos maiores músculos do corpo humano também e os mais potentes, né? Quanto maior o músculo, né? Maior a sua potência. E haverá também umas distinções em relação ao sexo masculino e o sexo feminino. Por isso que em algumas atividades, por exemplo, como atletismo, como algumas atividades esportivas, né? Como atletismo, como alguns jogos aí específicos, há uma alteração, né, de separação, né, seletiva em relação ao sexo, porque percebam que a musculatura do homem, né, será maior aí do que a musculatura da mulher, por uma classificação morfológica, tá bem? Então, os músculos são estruturas que movem segmento do corpo por um encurtamento da distância que existe, né, entre uma extremidade fixada, né, e haverá essa movimentação através da contração muscular. Na aula que vem, eu vou pegar um pouquinho mais pesado em relação a essa contração muscular, que a gente vai dar uma, uma explicação bem mais detalhada, né, do que ocorre aí no músculo, no ventre muscular, né, que é a parte central do músculo, fazendo ali uma ação da actina e miosina, né, e tropomiosina, né? A gente vai falar sobre essas palavras aqui, mas na aula que vem eu vou explicar um pouquinho melhor falando da contração muscular, como que ocorre a contração muscular. O deslizamento de uma faixa do músculo, né, uma contração de outra faixa do músculo, realizando efetivamente a contração muscular. A contração muscular ela vai durar um determinado tempo, depois ela chega em relaxamento muscular, né, para que exerça, né, basicamente a movimentação daquele músculo. Então, além da diferença que nós vemos aí no sexo masculino e no sexo feminino, né, percebam que em grande parte os músculos eles estão localizados na mesma localidade, tá bom? Quando a gente fala ainda, por exemplo, nós temos aqui um músculo interno, né, que é o músculo sartório, que é o músculo da perna, né? Essa parte aqui, ele também é chamado de músculo costureiro, né? Primeiramente porque ele vem costurando aqui toda a parte do corpo, né? Ele vem ali da crista ilíaca superior, né, do quadril, o osso do quadril, ele passa ali, ele vem internamente aqui pela coxa, depois ele desliza na parte lateral aqui da coxa e ele vai fixar lá próximo da região iliotibial aqui, né, a região do joelho, né, fazendo a sua fixação. Então, percebam que esse músculo sartório, ou músculo costureiro, né, ele tem toda essa extensão aqui e ele vai ser trabalhado aí em alguns movimentos, por exemplo, quando a gente for andar, se locomover, né, ou realizar ali a abertura e o fechamento, né, abdução, né, ou adução do membro inferior. Nós temos aí alguns músculos famosos, né, como o bíceps, que é esse músculo do meio aqui do nosso ombro, né, do nosso braço, né. Nós temos o músculo deltoide, que é um músculo superior, aqui também chamado de músculo da vacina, né? A gente toma vacina nesse músculo aqui, ó, o músculo sartório, ou, desculpa, o músculo braquial, né? Músculo deltoide braquial. Essa musculatura, ela tem ali uma relevância em relação à aplicação dos músculos, da vacina, especificamente, ou qualquer injeção, porque ele é um músculo
que ele é mais aberto, né? É um músculo bipenado, né? A gente fala, ele tem uma aparência de pena, né? Ele tem uma abertura maior, então é mais fácil ali aplicar vacina nessa região. Nós temos outros músculos aqui no pescoço, mas a gente vai falar especificamente aí na aula que vem. Então, lembrando apenas que é um sistema muscular, é o estudo dos músculos, e naturalmente os músculos são estruturas que vão movimentar os segmentos do corpo através da contração muscular. Nós já vimos esse slide aqui na aula passada, mas é interessante a gente relembrar, né, que nós falamos aí na aula passada sobre anatomia regional, né, especificamente do sistema esquelético, e a questão a quantidade de músculos, né, existe um consenso aí de que nós temos 650 músculos também. É um número fechado aqui, né, mas pode ocorrer de indivíduos aí terem, né, 657 músculos, ou no mínimo 600 músculos, tá bom? Mas em geral, né, o consenso aí dos anatomistas é que são 650 músculos. Então, se eu comentei com vocês na aula passada que nós tínhamos 206 ossos, e esses ossos eles servem para locomoção, né, para manter a postura em pé, para proteger órgãos que a gente viu na aula passada. O sistema muscular ele é mais complexo, ele é mais específico, né? Ele tem uma ação específica de contração e relaxamento, promovendo também ali a locomoção. Então, nós temos aí num consenso 650 músculos espalhados aí pela anatomia regional, pelo corpo, pela cabeça, pelo pescoço, o tronco, que é dividido em tórax e dorso, o abdômen, né, principalmente aqui a região que nós chamamos abdominal, né, ou ainda também pode ser chamada de flanco, né, região dos flancos aqui do nosso corpo. Isso é uma perspectiva de anatomia um pouco mais antiga, né, mas chamado de abdômen já é o suficiente. Além do abdômen, nós temos aqui a pelve, né, que é a região do quadril, né, os membros superiores e membros inferiores. Então, percebam aí a localização de cada músculo, né, que nós teremos aí origem e inserção, né, a origem é onde nasce ali o músculo, né, e a inserção onde ele acaba, né, e esse músculo, onde ele vai se fixar, ele provavelmente vai ter a origem a um outro músculo, né? Então, percebo que existem camadas aí, alguns músculos mais superficiais do que outros, né? A gente verifica aqui, por exemplo, o peitoral maior que eu falei, o transverso do abdômen, nós temos aqui o trapézio, né? Ou também aqui nós temos o grande dorsal, a musculatura romboide na parte mais interna, né? Os paravertebrais, que são músculos mais internos. Nós temos naturalmente a região do glúteo, né? O músculo glúteo, né? O glúteo, por sua vez, ele é dividido, né, em três partes, né? Nós temos aqui o glúteo maior, o glúteo médio e o glúteo mínimo, tá bom? Assim como também no peitoral, nós temos o peitoral maior, né, e abaixo dele nós temos o peitoral menor. A gente só consegue identificar isso, a sua localização, principalmente em atividades de supino, né, na academia. Então, essa musculatura, né, como eu comentei com vocês, nós temos uma parte de músculos maiores, né, que são mais superficiais, e internamente nós temos músculos internos, né, que esses músculos eles têm ações específicas de estabilização e de movimento. Além da anatomia regional, nós temos a anatomia sistêmica, né? A gente já viu todos esses outros itens aqui, todos esses outros sistemas, né? E especificamente aqui no sistema muscular, né? Percebam aí que haverá a formação desses músculos. Então, numa introdução de considerações gerais, né? O sistema muscular, ele é chamado de parte ativa do sistema locomotor, porque é ele que realiza, né, essa movimentação. O sistema muscular, ele serve exatamente para ser uma parte ativa da musculatura, né? Então, a gente observa aí que o músculo, ele vai agir no sistema locomotor e também ele vai dar formato para o nosso corpo, né? Então, a musculatura, né, naturalmente, ele faz parte ali do sistema locomotor, porque é ele que dá a movimentação e também
ao formato do nosso corpo. Quanto maior o número de fibras de um músculo, né, mais potente será esse músculo, né? Então, percebam que quando a gente fala sobre hipertonia na academia ou tônus muscular, naturalmente a gente está falando sobre um aumento desse número de fibras. Através da contração e relaxamento, através de atividades com sobrecarga, haverá um aumento, né, dessa musculatura, porque justamente haverá ali um aumento do número de fibras, né, tornando ali aquele músculo mais potente, mais resistente, tá bom? O músculo também ele equivale a 40% do peso corporal, né? Nós temos aí no nosso corpo humano, né, uma divisão aí entre sistema esquelético, sistema muscular e naturalmente todo o sistema, todos os outros órgãos, né, que vão completar o sistema do corpo humano. E o músculo especificamente ele equivale ali a 40% do peso corporal, tá? Então a gente estuda aí o sistema muscular e especificamente a gente começa a avaliar taxas de gordura a partir desses 40% do peso corporal, né? Então algumas pessoas aí, geralmente educadores físicos, né, utilizam um aparelho, né, para medir a quantidade de peso corporal e naturalmente a quantidade de gordura, né? É um aparelho chamado plicômetro, né? Ele realiza uma atividade de pegar pregas, né, ali no nosso abdômen, no nosso peitoral, né, na região aqui do quadril, né, e na região dos membros inferiores e superiores, né, e esse glicômetro ele vai fazer testes ali para identificar a presença de gordura no nosso corpo. O nosso sistema muscular ele é constituído por fibras, né, as fibras musculares e os tendões, que são as partes finais, as partes de acabamento ali da nossa musculatura, né? Percebam que o músculo ele é avermelhado aqui na sua grande maioria e a parte mais esbranquiçada aqui serão os tendões. Haverá também no nosso corpo, né, algumas regiões específicas aqui no abdômen, né, na região do tórax, né, no peitoral aqui e na região do crânio, aqui também chamado de couro cabeludo, né, de modo geral. Essas regiões mais esbranquiçadas, né, elas serão chamadas de aponeuróticas, né, ou aponeuroses, que a gente vai ver especificamente um pouquinho mais à frente. Essa aponeurose são um aglomerado ali, são vários tendões, né, que eles vão proteger os músculos do nosso corpo. E também a ação do músculo, né, será a ação, né, a ação será contração e relaxamento. Então percebam que o músculo ele sempre haverá uma contração e relaxamento para, por exemplo, para a manutenção da postura, para a pessoa ficar sentada, para dar a formação no nosso corpo, haverá essa contração e esse relaxamento na sequência. Então, o sistema muscular ele é formado por músculos esqueléticos, né, cuja ação é a realização da contração, né, ou seja, movimentar e posicionar as partes do corpo. Dentro do aparelho locomotor, né, dentro do sistema locomotor aí que é formado pelos músculos, articulações e ossos, né, os músculos são elementos ativos do movimento, é eles que realizam a movimentação. Né? Percebam aqui que a gente está mostrando, né, uma espécie aqui, um objeto de estudo aqui da anatomia, né, um cadáver, né, ele segurando, né, uma bola de basquete aqui numa posição de flexão, agachado, né, mostrando a complexidade que é o movimento do músculo, né? Então, o sistema muscular, ele é a parte ativa do movimento, né, enquanto os ossos ali serão as partes passivas do movimento, né? Então, quando a gente fala sobre essa relação de passivo e ativo, né, o músculo ele sempre vai realizar o movimento, né, e o osso vai estabilizar o movimento. Então, nessa relação de sistema muscular, é interessante a gente entender nessa primeira aula, né, nesse primeiro momento, que o sistema muscular ele é formado, né, por um aglomerado ali de músculos, né, por vários músculos, é um conjunto de músculos que ele vai permitir a movimentação dos ossos, a movimentação do nosso sistema esquelético. Nós temos algumas outras funções, né, como, por exemplo, a produção de calor, a manutenção da postura, a sustentação do corpo, né, juntamente aí com
com a parte do esqueleto, né, com o sistema esquelético, né, e o sistema muscular, ele vai ter uma ação significativa, né, para a manutenção da nossa postura através da contração e relaxamento que ocorre sistematicamente. Nós temos algumas outras funções, né, do sistema muscular. A primeira é a produção de movimentos corporais, né? Então percebam que durante a movimentação haverá um sistema muscular. Essa movimentação, ela vai estabilizar também posições corporais, né, como por exemplo ficar em pé, né, uma estabilização do movimento, a posição sentada, né, a posição agachada, a posição lateralizada. Essas são posições do nosso corpo, né, que são realizadas pelo sistema muscular. O sistema muscular também vai regular, né, vai ter uma regulação do volume dos órgãos, né, através de esfíncter, né, cada órgão ele tem esses esfíncteres, né, que eles vão servir basicamente ali para o fechamento e para a abertura desses órgãos, né. A gente tem esfíncteres por todo o corpo, né, por exemplo, a região do estômago, né, porque quando a gente se alimenta, né, a gente mastiga o alimento, ele passa ali por todo o tubo digestivo, né, todo o tubo digestório e chega no estômago. Quando esse alimento ele passa por todo o corpo, né, passa ali pelos tubos digestório, para que ele adentre o intestino, ele tem que forçar ali a sua passagem por um esfíncter. E aí não há um retorno desse alimento, porque esse esfíncter permanece fechado. E algumas pessoas, né, que têm ali alguma alteração no sistema do sistema digestório, né, esse retorno, né, do alimento, né, pode ser evidenciado ali como uma atividade de refluxo gastroesofágico, né? Então, percebam ali que existe esse esfíncter, né? Esse esfíncter eles terão uma ação do músculo de contração e relaxamento para movimentação, seja para entrada e saída, né, de alimentos, ou ainda, né, para manutenção ali do nosso sistema, para todos os sistemas do nosso corpo. O sistema muscular também vai produzir, né, um movimento de substâncias dentro do nosso corpo, como, por exemplo, o fluxo sanguíneo, a digestão de alimentos que eu citei, né, o sistema linfático, entre outros. Então, durante todo o movimento do corpo humano, né, todo o sistema do nosso corpo aí, haverá uma ação dos músculos para permitir, né, ou regular a movimentação de substâncias. Quando a gente fala, por exemplo, do sistema músculo-esquelético, né, existe uma ação tanto do sistema esquelético como do sistema muscular. Já no sistema linfático, ele tá distribuído aí por todo o corpo, né, e quando a gente encontra ali umas situações que a pessoa tem uma alteração, né, do sistema linfático ou precisa realizar ali a famosa drenagem linfática, né, haverá uma ação, né, a favor, né, do músculo, né, a favor da origem do músculo e também, obviamente, ali para as regiões que são localizadas, né, as glândulas linfáticas para que haja essa absorção. Então, a movimentação dessas substâncias também são feitas através da movimentação dos músculos. O músculo também serve para absorver choques, né, por isso que a gente aparece, né, de vez em quando aí com uma mancha, né, esverdeada, um pouco mais escura ali no nosso corpo, né, isso é devido à absorção de choques, né, recebimento de algumas batidas, algumas pancadas, né, a gente acaba ali tendo alguns encontrões, né, alguns machucados, e ali representa na musculatura, né, através desses hematomas, tá bem? Que são extravasamento sanguíneo ali em regiões de tônus muscular. E especificamente, né, na absorção de choques, percebam também que o sistema muscular ele serve para manutenção da temperatura corporal. Se nós temos aí nossa temperatura por volta do 36,5, né, graus Celsius, né, 36,5 graus Celsius, essa temperatura corporal é a musculatura que mantém, né, essa temperatura. Se a gente for num ambiente
com maior calor, naturalmente o corpo ele vai trabalhar mais de maneira mais acelerada e o nosso músculo, né, ele vai absorver esse calor para tentar manter a temperatura um pouco mais baixa. E no caso do frio, né, se a gente for ali num ambiente de 20 graus Celsius, né, o nosso corpo ele vai ter uma queima de gordura, né, vai ter uma queima do sistema muscular, para que haja ali um aumento, né, dessa temperatura corporal para regular o sistema corporal, né, e a temperatura corporal do nosso corpo. Então, as funções principais do músculo são a produção de movimento, a estabilização das posições do nosso corpo, né, dos segmentos do nosso corpo, seja para ficar em pé, para ficar sentado, deitado, é o nosso músculo que dá essa orientação. Ela serve também para regular o volume, né, dos nossos órgãos através de esfíncter, né, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A movimentação de substâncias, né, como os fluxos do nosso corpo, como o fluxo sanguíneo, o sistema linfático, a digestão de alimentos, né. Nós temos ainda também a função do músculo para absorção de choques, né, receber ali alguns choques, né, ou receber alguns impactos no nosso corpo ali. E a manutenção da temperatura corporal também é uma função muscular. Então, quando a gente fala sobre miologia, né, é o estudo aí dos músculos, né, e a musculatura não apenas torna possível o movimento, como também mantém unidas algumas peças ósseas, né? Então, vou ver aqui mostrando para vocês o exemplo do ombro especificamente, né? Nós temos o tríceps na parte posterior aqui do braço, nós temos o bíceps, né? Nós vamos ter um músculo mais interno chamado bíceps, músculo braquial, né, que é uma ação ali juntamente com o bíceps. Nós temos o deltoide, né, temos o trapézio na parte superior, né, a parte dos romboides aqui, e esses músculos, né, o subescapular, o infraescapular, que são músculos do nosso ombro, eles vão realizar uma estabilização do ombro, né, do osso do húmero, não, unido ali com a clavícula e com a escápula, né? Então, o osso do húmero ele é encaixado ali naquela região, né? Perceba que a gente consegue ver a musculatura bem delimitada, né? E nós temos um encaixe, né, do osso do húmero, né, aqui na região do ombro. E quem vai dar a estabilização, quem vai segurar aquele osso do húmero dentro do ombro, né, da região do ombro, ou ainda, né, chamada também de glenohumeral, né, que é a região glenoide humeral, quem vai segurar esse osso aqui dentro será os músculos. Então, a musculatura não vai tornar possível somente o movimento, né, mas também vai manter todos os ossos aqui dentro das suas devidas articulações. A gente tem a cápsula articular, a gente tem ligamentos, mas os tendões dos músculos também permitem, né, que o osso ele permaneça ali dentro da sua articulação. E ainda, né, quando a gente fala sobre o sistema muscular de uma forma geral, é ele que mantém ali a postura, né, determina também a posição e a postura do esqueleto. O sistema muscular, né, então ele realiza os movimentos, né, a gente está vendo aqui um movimento mais comum aqui no estudo do sistema muscular, que é a contração do bíceps, né, esse músculo aqui da frente do húmero, né, chamado de bíceps, e a parte posterior é chamado de tríceps. Quando a gente fala da contração, né, percebam que existe aqui um movimento, né, de flexão, né, de encontro, né, dessas duas extremidades, né. Então, o músculo braquial, aqui o músculo bíceps braquial, ele será contraído e o músculo do tríceps será relaxado. Quando a gente vai estender o braço, né, quando existe ali um desalinhamento, né, antes houve uma união e agora houve um relaxamento. Haverá, né, um relaxamento do músculo, mas ele vai diminuir apenas o seu tamanho, mas sua localização permanece intacta, né, deve permanecer intacta. Já o tríceps, ele vai aumentar um pouco de tamanho, né, em relação ao que ele estava anteriormente aqui, que ele estava relaxado, né, durante o movimento, e agora ele está contraído.
né, quando o braço está esticado aqui, está em posição de extensão. O músculo, né, da região do nosso húmero aqui, tanto o bíceps como o tríceps, eles estão fixados, né, o sistema esquelético, ali, o sistema muscular, estarão fixados nos ossos, né, enquanto os músculos se contraem, vão tracionar os ossos e produzir em conjunto aí no movimento. Então, se vocês esticarem o braço de vocês aí nesse momento, vocês vão perceber que o músculo o bíceps ele vai ficar mais relaxado, né? E o músculo do tríceps, né? Ele vai se permanecer mais contraído. Se você flexionar, dobrar o músculo para cima, né? Principalmente se você tiver uma resistência no braço, né? Como um peso aí na academia ou quando você vai fazer uma movimentação, haverá uma contração do bíceps, né? E um relaxamento do tríceps, tá bem? Nessa relação aqui, a gente observa que existe uma ação, né, de um músculo e o relaxamento de outros. E no nosso corpo, né, em grande parte ali haverá essa ação de ação e relaxamento, contração e relaxamento. O músculo ele vai ser dividido em alguns elementos, né? Principalmente aqui em relação à sua parte macro, né, macroscópica, aqui a gente consegue estudar o músculo. Percebam, né, que o elemento do músculo será o ventre muscular, né? Então, o ventre muscular é toda a parte alongada aqui do músculo, né? Percebam que não faz parte o tendão, a parte esbranquiçada, né? E naturalmente não vai fazer parte a região óssea. O ventre muscular é a parte central, né? O fuso muscular ali é a parte central do nosso músculo. O ventre muscular é o que a gente chama também de parte carnosa do músculo, responsável pela contração exercida pelo mesmo. Então, quando a gente fala sobre a parte carnosa, né, a parte do músculo, é especificamente a parte de ação, né, de contração do músculo. O restante aqui que a gente está vendo nessa imagem é a parte de estabilização, né, o tendão aqui, principalmente, vai fixar o músculo no osso, tá bem? Então, a parte carnosa aí do músculo é o que a gente chama de ventre muscular. Por sua vez, o tendão, ele é o que mantém, né, conforme a gente disse aqui, mantém o músculo fixado no osso, tá bem? E o tendão são extremidades do músculo. É através dos músculos, né, que eles vão se fixar aos ossos, né? E por sua vez, os tendões, eles podem ser fusiformes ou laminares, né? Quando a gente fala dessa região fusiforme é uma união, né, de lâminas musculares, né, uma união de tendões, para que haja ali uma fixação desse músculo no osso. E laminares, né, que basicamente ali a gente vai falar da sua espessura, né, ele vai ser um pouco mais fina, né, como uma lâmina, para ficar fixado ali o músculo no próprio tendão. E a gente falando sobre os laminares, né, eles vão ser específicos, né, numa camada superficial do músculo, através de regiões como são as chamadas ali as aponeuroses, que a gente citou, né, tanto no couro cabeludo como na região abdominal, haverá ali bastante, né, regiões aponeuróticas, né, também ali nos membros inferiores. Essas aponeuroses, elas vão proteger o músculo, né, e também vão servir ali para estabilização daquele músculo naquela localização. Quando a gente fala ainda sobre tendões, eu tenho que lembrar, né, vocês aí que a gente tem os tendões que vão fixar o músculo no osso, mas também haverá ali alguns ligamentos que vão servir para manutenção ali do sistema articular, tá? Mas tendão e ligamento são coisas distintas, são estruturas distintas. O tendão vai fixar o músculo no osso, né? E o ligamento ele vai estabilizar o movimento dentro daquela articulação. A região aponeurótica, né, ou aponeurose, também chamada de tendão laminar, é uma estrutura formada por muito tecido conjuntivo, né? Então percebam aqui que tanto no tecido conjuntivo denso, né, haverá ali uma presença específica dessa musculatura, né, na musculatura, para envolver determinados grupos musculares, como é o caso do abdômen, como é o caso da região lateral aqui do nosso membro inferior, né, especificamente aqui na
na região do membro inferior, né, especificamente na região lateral, que também é chamado de fáscia, né? Essa musculatura é chamada tendão da fáscia lácea, tá? É um nome meio trava-língua aí, mas essa fáscia ela fica localizada na parte lateral aqui do membro inferior. E também no crânio nós temos bastante aponeurose, porque ali vai dar estabilização, né, o couro cabeludo, né, e naturalmente a proteção do crânio também. Essa membrana, né, que é um tecido conjuntivo, ela vai envolver grupos musculares e apresentado aí através de lâminas ou em casos também de leque, né? Percebam aqui que existe uma aparência de leque, né, rachada ali, para que haja um contorno específico e bem delimitado dos músculos. Falando ainda sobre o sistema dos elementos musculares, eu preciso lembrar vocês, né, apresentar para vocês a fáscia muscular, né, que é uma parte de revestimento do músculo. A fáscia muscular, na área da estética, ela é fundamental a gente conhecer a fáscia muscular, porque algumas dores, alguns incômodos no nosso corpo, eles são provenientes aí da fáscia muscular. E a fáscia muscular, ela tem uma ação, né, fundamental aí para a proteção do músculo, né? Porque ela é formada, né, por um tecido conjuntivo de revestimento que vai recobrir o músculo, aumentando a resistência, né, e permitindo também a contração muscular mais resistente. Todavia, a fáscia muscular é uma membrana do tecido conjuntivo, tá? Ela pode, além de proteger o músculo, né, de revestir, de cobrir o músculo, a fáscia ela vai ter bastante elasticidade, né? E ela pode reduzir ali o atrito entre os músculos, né? Um músculo no outro ali encostando uma fáscia muscular no outro, e proteger o músculo naturalmente para que haja essa movimentação. A fáscia, ela desempenha dentro do nosso corpo, né, uma proteção muscular naturalmente, né, proteção aí do músculo, mas as fáscias também, elas podem apresentar ali algum certo desconforto, uma certa dor, né, justamente porque ela tem uma aparência de uma teia no nosso músculo. Ela pode naturalmente ali produzir a elasticidade do músculo, né? E essa fáscia também, ela vai, em outras palavras ali, ela pode afetar negativamente quando ela estiver ali grudada, né, fixada no osso, na musculatura, né? E ela vai diminuir a flexibilidade desse músculo, tá bom? E por alguns traumas físicos, traumas emocionais também, principalmente em regiões específicas, como a região do pescoço, né? Como a região do trapézio, a região do tórax, né? A parte dorsal, essa face ela pode produzir algumas inflamações do nosso corpo que vão ser representados ali por queixas de dor, de desconforto, né? Por isso que a gente vai ali com muito cuidado, fazendo uma liberação miofacial, né? Então, essas restrições miofaciais, essas restrições de musculatura, de uma forma geral, né, elas podem ser apresentadas ali através de dores nas costas, em alguns casos, dores pélvicas, né? Também ali na região do abdômen, a dor no pescoço, ou basicamente produzida ali pelos torcicolos, né? São produzidas aí por causa da fáscia muscular em contração. E algumas pessoas apresentam cicatrizes dolorosas dessas fáscias, né? Principalmente quando há cortes ali em regiões específicas, né? Como é o caso da cirurgia, né? Da cesariana, né? Quando há um corte, né? Da região do aponeurose ali no transverso do abdômen, né? Algumas pessoas podem apresentar cicatrizes dolorosas, né? Que só de encostar, isso já vai gerar um certo desconforto. Existe uma síndrome também chamada síndrome da dor miofacial, né? Que só de encostar em ventre muscular, algumas pessoas apresentam esse desconforto, né? E também tem alguns relatos ali que pessoas que apresentam fibromialgia, né?
tenha uma alteração nessa fáscia muscular, por isso que ela tem uma dor generalizada em todo o corpo. Além das fáscias musculares, né, que elas são formadas por tecidos de revestimento, eu preciso também apresentar para vocês os septos musculares, que são as projeções mais profundas ali da fáscia muscular, que separam os membros, né, de diversos grupos musculares. Então, quando a gente fala sobre septos musculares, são a união, né, dessas partes aqui, ó, percebam que a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre essas estruturas, né? Esses elementos do músculo que a gente está estudando são as partes macroscópicas do músculo. Depois a gente vai ver internamente aqui a parte microscópica de cada célula muscular, de cada ventre muscular. Então, a parte do ventre muscular é essa parte mais alongada, a parte mais carnosa do nosso músculo, né? E internamente haverá septos de separação das fibras musculares. Os septos, eles servem exatamente para isso, para proteger, né, as microfibrilas, né, ou as miofibrilas, são a parte mais internas do ventre muscular, né, que é essa parte interior aqui que a gente vai ver ao longo da aula. Então, se a gente viu lá que existe o músculo, né, que existe essa separação, as células musculares, elas vão ser especializadas em relaxamento e em contração. Então, a formação do sistema muscular será por células musculares, elas são especialistas, né, para contração e relaxamento. As células, por sua vez, elas vão se agrupar em feixes para formar massas macroscópicas, por isso que a gente consegue identificar, visualizar um músculo de um modo geral. E elas são denominadas músculos, né, porque elas são fixadas nas suas extremidades. Então, percebam aqui que eu estou mostrando na imagem para vocês, que a gente veio estudando, né, o músculo, a gente viu ali a fáscia muscular que vai recobrir o músculo, e haverá, né, naturalmente aqui, depois de um septo muscular, né, um septo intermuscular, haverá a presença de um fascículo, né, que será a união de várias fibras musculares. Essas fibras musculares, né, elas vão ser formadas por várias miofibrilas, né, que são a menor espécie aí da célula do sistema muscular. Essa fibra é aqui que ocorre a contração e o relaxamento, né, de uma maneira micro para uma maneira macro, né, de uma região do músculo. Então, as miofibrilas, a gente vai ver estudar um pouquinho mais à frente, mas é aqui que ocorre, né, a contração e relaxamento. Várias miofibrilas vão produzir uma fibra muscular, né, que vai ter um formato maior, né, percebam que a gente vai conseguir visualizar essa fibra muscular, e várias fibras musculares vão produzir um fascículo, né, que haverá ali uma espessura maior do feixe muscular. E esse fascículo, né, ele vai ter uma separação aqui entre endomísio e perimísio, tá? Esses nomes a gente vai estudar aqui um pouco mais à frente, né? Mas perceba que o endomísio é a parte esbranquiçada do fascículo, né? E a parte mais avermelhada será o perimísio. Nessas partes aqui haverá grande concentração de células sanguíneas, né, naturalmente, ali para que haja funcionamento desse músculo, e o endomísio, ele vai produzir uma separação dessas fibras musculares para que eles consigam se movimentar, tá bom? Então, apesar de ele separar, ele consegue realizar a contração mais potente, né, desse músculo. Se a gente for estudar aí uma perspectiva, né, micro para macro, né, percebam que haverá a miofibrila, né, que é aqui que vai ocorrer a contração, né, através de um sistema bem definido, né, de actina, miosina, tropomiosina, que a gente vai ver isso na aula que vem, né, por isso que eu vou separar só a aula que vem para falar sobre contração muscular e a localização dos músculos, né, então há uma área aqui de contração, né, essas miofibrilas, elas, a partir da contração, haverá uma fibra muscular, tá? Então, a fibra muscular, ela vai ser o prolongamento dessas miofibrilas, depois haverá ali um feixe muscular produzindo um fascículo, né, essa parte mais à frente do músculo.
haverá na sua estrutura o endomísio e o perimísio para a formação do músculo de maneira específica. Então, quando a gente fala sobre o sistema muscular, o músculo ele tem uma definição, uma separação muito bem alongada, ali, muito bem delimitada e bastante complexa no seu funcionamento. Então, quando a gente estava vendo essa questão de microestrutura do músculo esquelético, né, haverá o perimísio e o endomísio que eu citei, e haverá externamente também o epimísio, né, que será uma camada ali de proteção, né, bem semelhante à fáscia muscular. Né? O epimísio, o que muda basicamente em relação à fáscia, é que a fáscia muscular recobre o músculo, e o epimísio ele vai recobrir as miofibrilas, né, vai recobrir ali toda a camada mais interna do músculo. Quando a gente fala sobre o epimísio, então é uma camada mais externa, né, de tecido conjuntivo, mais esbranquiçada aqui, mais roxeada, né, vamos falar assim, dá uma coloração aí um pouco mais róseo, né? O perimísio, ele tem em média de 10 a 100, né, ou mais fibras musculares individuais, produzindo feixes e fascículos musculares, né, que serão essas partes mais avermelhadas do nosso músculo, né, nosso ventre muscular. E o endomísio será um revestimento de tecido conjuntivo que vai penetrar, né, no interior de cada fascículo e separar as fibras musculares de modo individual, né, dos seus feixes vizinhos. Então, essa musculatura a gente consegue identificar, por exemplo, né, se a gente for fazer um corte em uma carne, lá, fazer um churrasco de final de semana, ou para cortar uma carne em casa, percebam que existe um direcionamento das fibras musculares, né, das fibras da carne, e também, né, a gente não vai conseguir ver bem essa separação de epimísio, perimísio e endomísio, mas porque é uma microestrutura que é feita ali através de um estudo histológico, né, do estudo das células específicas e também de cada tecido. Então, só para a gente recapitular, né, vai haver o osso, esse osso ele vai ter uma função específica de locomoção e proteção, e certamente, né, haverá uma fixação do músculo através do osso, né, e essa união, né, o que vai unir o osso ao músculo será um tendão, né, o tendão, conforme eu citei, ele é diferente, né, dos ligamentos, né, e o tendão ele vai ser mais esbranquiçado aqui porque ele é feito de tecido conjuntivo, né, formando os tendões, produzindo, por exemplo, né, elasticidade, mantendo o movimento, estabilização do movimento. Por sua vez, o músculo ele vai ser a grande parte aqui da nossa estrutura, né? A gente vai estudar a musculatura através do músculo. O músculo ele vai ser recoberto aqui de uma fáscia muscular, né? Que aqui a gente está representando pelo epimísio, mas é a mesma coisa, né? Só que o epimísio ele é mais interno, né? E geralmente a gente chama de fáscia muscular, o que a gente consegue visualizar tanto fáscia como aponeurose. O endomísio, né, vai ser a parte mais esbranquiçada aqui das fibras musculares, e o perimísio a parte mais avermelhada aqui que a gente está vendo desse fascículo aqui, desse feixe de fibras musculares. A fibra muscular propriamente dita, né, ela vai ser a própria separação aqui, e na última aí, a parte menor, as miofibrilas de um músculo. Tá? Então percebam que assim como a gente viu lá nos ossos, né, que haverá ali as células ósseas, né, que a gente viu osteoblastos, osteoclastos e osteocitos, haverá aqui na fibra muscular, né, no músculo, a miofibrila, né, e internamente na miofibrila haverá ali a presença da actina, miosina, tropomiosina, que a gente vai ver a aula que vem. Então, se a gente for estudar aí as variações do músculo, né, cada célula muscular é controlada pelo sistema nervoso e cada músculo vai possuir o seu nervo motor. Esse nervo motor, ele vai sair, ele vai ter uma origem, né, no sistema nervoso, vai sair ali na medula, da medula espinhal, ou naturalmente ali do sistema nervoso central. E esse nervo motor, ele vai se dividir em muitos ramos, para que haja ali um controle de cada célula, de todas as células do músculo.
Percebam que a gente está vendo nessa animação aqui, ó, contração e relaxamento, né? Internamente haverá, né, o final aqui a gente tem cross-bicycle cycle, né? Então, o fechamento ali, o cruzamento de uma ponte, né? Então, percebam que existe uma elevação, né? Como uma aparência de ponte, e haverá ali uma contração e relaxamento desse músculo, né? E internamente, né, a gente vai ver depois as miofibrilas. Para que haja uma contração muscular, primeiramente eu preciso de um impulso, né? Esse impulso ele ocorre como se fosse uma onda de choque aqui. Percebam que a animação vai apresentar aqui uma espécie de impulso, né? Um impulso elétrico, né? Haverá uma comunicação dos nervos. Na sequência, haverá uma unificação de várias placas motoras, né? Que são chamados de músculos. As placas motoras aqui são as partes centrais do músculo. As placas motoras vão acionar as células musculares, né? Que a gente vai ver mais internamente aqui através das miofibrilas, né? E haverá naturalmente uma contração muscular. Haverá depois uma separação entre contrações musculares voluntárias e contrações musculares involuntárias. A gente vai ver isso agora, né, durante essa aula, mas a contração muscular voluntária é, por exemplo, um acionamento aqui da flexão do bíceps, né, a flexão do braço aqui, haverá uma contração muscular voluntária. E uma contração muscular involuntária, por exemplo, é o batimento cardíaco. A gente está aqui falando, a gente está conversando, a gente está prestando atenção na aula, e o nosso coração, né, a nossa bomba cardíaca, ela continua, né, em ação de modo involuntário. Então, quando a gente estuda, né, basicamente, as etapas de uma contração muscular, né, percebam que haverá somente uma separação de voluntária e involuntária. Toda vez que a gente estudar um músculo, a gente vai ter que conhecer, né, a sua origem e inserção, né? A origem também é chamada de inserção proximal, porque ela está mais próxima ali do osso, né? Ela vai ser essa parte que a gente colocou aqui, né, uma espécie de um alfinete, simplesmente para mostrar a origem, né, de onde nasce o músculo. E na parte, né, do ventre muscular é onde vai ocorrer a contração muscular. Se ela tem uma origem, ela também vai ter uma inserção, né, que é onde o músculo vai se fixar. Então, se a parte superior é a parte de origem, né, inserção proximal, haverá também a inserção distal, onde o músculo vai se fixar. Então, tanto em cima, vamos falar assim, como embaixo, o músculo ele vai ter uma fixação. E a ação, né, a contração muscular de relaxamento, haverá, né, de ocorrer no ventre muscular, através dos seus fascículos, dos seus feixes, das suas miofibrilas, haverá uma contração muscular bem delimitada, bem definida. E a gente parte aqui para o nosso encerramento da aula, né? Conhecer especificamente os 3 tipos de músculos que nós temos no corpo humano. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês aqui o músculo esquelético, né, que é o músculo estriado esquelético, né, porque ele tem rajadas aqui, ele tem estrias no seu prolongamento, né, e toda a bolinha que vocês estão vendo aqui mais alongado são as células musculares, bom, são as que vão através da união ali, haverá uma contração muscular. Esse músculo esquelético, esse tecido, né, esquelético, vai formar um músculo estriado esquelético que forma grande parte, a maior parte do nosso corpo, algo em torno aí de 70% do nosso corpo. Para vocês terem ideia, na nossa face, no nosso rosto, existe músculo esquelético, no nosso membro superior existe músculo esquelético, no tórax, né, tanto no dorso como na parte frontal, parte torácica, há músculo esquelético, nos membros inferiores há músculo esquelético, que eles vão tracionar os ossos ali, principalmente para realizar os movimentos voluntários, tá bom? Se porventura você sentir ali a musculatura contraindo, né, principalmente o bíceps ali contraindo de modo involuntário, né, certamente ali existe uma ação, né, dentro desse músculo, né, de contração involuntária, mas em 99% das ações são voluntárias. Você
pede para o seu cérebro um impulso elétrico para que exista o movimento do sistema músculo-esquelético. Ah, mas Conrado, estou lá trabalhando, estou fazendo alguma coisa, vai cair um objeto, eu pego ele rapidamente. Isso é chamado de reflexo, né, ou arco-reflexo, que existe uma contração rápida do músculo esquelético, né, mas mesmo assim ele é voluntário. Muita gente fala, eu fiz isso de modo involuntário. Não, o músculo, ele houve um movimento voluntário, mas muito provavelmente você fez algo sem pensar, né, de maneira bem rápida, né, por causa de uma ação de arco-reflexo. Existe a musculatura lisa também, os músculos são chamados de lisos, principalmente dentro das camadas dos órgãos, né? Os músculos lisos, eles estão presentes, por exemplo, no intestino, né, na região do intestino, tanto na região do estômago, né? E também para a formação ali, né, na parte interna dessa região muscular. Os músculos lisos também, eles não vão ter as estrias, né, como ali nos músculos esqueléticos, né, no músculo esquelético estriado. A musculatura lisa, ela não vai ter essas estrias, né, para facilitar a contração, mas elas têm internamente, né, estruturas, né, que são chamados também de tecido muscular visceral. Elas são mais alongadas e mononucleadas, né? Percebam que existe aqui somente uma célula dentro de um feixe muscular, justamente porque elas realizam as suas ações involuntárias, né? Então, a gente não pede, né, para o nosso sistema digestório começar a funcionar depois de uma alimentação. Ele simplesmente funciona, né? E o tecido muscular liso, especificamente, ele vai ter uma ação dentro das artérias e das veias para bombeamento sanguíneo, né? E também para agir, né, no sistema linfático. Por isso que é interessante todo profissional de estética conhecer essa relação do sistema linfático e interpretar também que haverá, né, através da drenagem linfática, uma absorção da linfa através de ações ali especificamente nas artérias e nas veias, para que haja, né, uma absorção do sistema linfático. E por último, aqui nós temos o músculo cardíaco, né, um músculo estriado cardíaco, né, que ele naturalmente vai ter uma função, né, exclusiva aí do coração, né, do sistema cardíaco. A gente fala sobre essa relação do músculo cardíaco, ele é exclusivo do coração porque ele nunca se cansa, né, de bombear o sangue para o corpo. Então, se eu falei para vocês aí que a especialização dos tecidos musculares, né, do sistema muscular, a especialização desse sistema é a contração e relaxamento, no caso do cardíaco, ele nunca para, né, ele nunca deve parar, né, porque ele nunca se cansa de bombear. Quando a gente fala sobre essa relação de cansar o músculo, né, a gente vai ver isso na aula que vem, apresenta a questão da fadiga, né, do músculo, por causa de excesso de contração, excesso de relaxamento, né, pode ocasionar essa fadiga muscular, que pode ser apresentada através de dores no nosso corpo, ou em casos mais graves ali também, pode, se ele for submetido a alta tração, né, alta movimentação, pode ter uma ruptura muscular também. E a questão do músculo liso, né, ele vai, ele não, ele, a gente, como eu falei, ele é involuntário, ele se movimenta de modo involuntário, e ele não vai cansar de trabalhar, mas ele tem um momento específico para se trabalhar, né? Então a gente acaba a digestão, ele acaba de se alimentar, vai revestir, né, vai deixar ali grande parte do estômago ocupado, né, e o estômago vai informando através de, de enzimas específicas da digestão, o que logo, logo vai começar ali a ação dos músculos, né, dos músculos lisos. E no caso do coração, né, a gente falou da relação dos músculos lisos, né, de receber ali nas artérias e veias para que ele funcione, né, de modo voluntário, né, existe uma parceria, né, de musculaturas lisas e cardíacas nas artérias e nas veias para que elas continuem bombeando também o sangue, levando o sangue para todo o corpo.
Quando a gente fala sobre tecido esquelético, né, eu estou mostrando para vocês aqui uma placa de histologia, né, uma placa que estuda os tecidos. Percebam, né, que ele é mais alongado, entretanto, haverá essas estrias esbranquiçadas aqui, que a gente está mostrando no slide. Esse músculo chamado músculo estriado e esquelético, né, ou basicamente esquelético. E ele está presente em todo o corpo, né, como a gente está vendo aqui nessa imagem, né, seja através do grande dorsal, do trapézio, do romboide, dessa musculatura posterior aqui da nossa coluna, né, especificamente na região superior e lateral aqui da coluna. E todos esses músculos eu vou precisar trabalhar eles, né? Vou precisar de ações ali na academia para que eles ganhem, né, tônus muscular, que eles aumentem de tamanho. Elas são alternadas, né? Os músculos esqueléticos, eles são representados aqui através dessa lâmina histológica, né? Por faixas alternadas de claras e escuras, né? Ela só recebe essa coloração mais roseada aqui, porque é colocado um reagente na placa muscular, tá bom? Então, quando é feito o corte ali do músculo, né, ele é feito uma lâmina, é colocado um corante ali para facilitar, né, a visualização no microscópio. Mas ele é representado através da cor clara e escura, né, que vocês estão vendo aqui, escuro e claro, né, o que vai ser representado também por estriações, por isso que ele recebe o nome de músculo estriado esquelético. E podem ser vistas a microscópio óptico aí, a torno, em média ali de 10 mil vezes de aumento. E eles vão contrair por influências, né, da nossa vontade, portanto, eles são chamados de músculos voluntários. Para que haja esse movimento aqui, a pessoa está fazendo aí uma pose, né, existe uma ação voluntária, precisa ter uma vontade, o sistema nervoso é informado, ele por sua vez vai informar os nervos vão acionar as placas motoras para que haja uma contração voluntária. No caso dos músculos cutâneos, aqui os músculos mais superficiais, né, e principalmente aí na nossa face, no rosto, né, haverá, cada músculo aqui vai ter um formato, né, a gente vai ver isso na aula que vem, né, alongado, ou esfíncter aqui, ou orbital, né, ou enrugado também, né, que dá, por exemplo, nome futuro aí às rugas, por exemplo, que nós desenvolvemos aí nas regiões dos olhos, né. Então, todos os músculos cutâneos, né, no pescoço, há um único músculo cutâneo, né, que é o músculo que vem aqui na região lateral do pescoço, chamado de esternocleidomastoideu, tá? Ou chamado de ICOM, mais fácil aí, é o esternocleidomastoideu. Ele sai da parte do externo lá no tórax e ele vai até a parte occipital ali atrás do crânio, né? Então ele passa por toda essa parte aqui. Nós temos ainda os escalenos, que são músculos do pescoço especificamente, mas só existe um único músculo cutâneo, né, que ele sai da cabeça e vai até o tórax praticamente, tá bom? E mais particularmente na face, os músculos cutâneos são numerosos, né, então percebam ali que para que a gente sorria, né, faça uma contração, dê uma risada, existe aproximadamente ali a contração de 20 músculos na nossa face. E são numerosos e eles servem para compor vários aspectos, né, criando também os músculos mímicos, né, que são os músculos risórios, aqui o depressor, né, ou o depressor do lábio, né, ou o enrugador aqui do lábio também, que eles servem basicamente para fazer os músculos da mímica, né, para observar se uma pessoa está feliz também, se ela está sorrindo, a gente observa esses músculos cutâneos aqui superficiais, que são, em grande parte, músculos estriados esqueléticos. Entre eles, temos aí um músculo frontal, que também é chamado músculo da tensão aqui, né, um músculo superficial aqui na região da glabela, a região que nós temos aqui, o prócero, né, que é esse músculo superior, que ele vai ser também chamado ali de músculo da tensão, que ele vai contrair para enrugar essa região que a gente vai chamar ali de testa, ou também essa região da testa é a parte superior e a parte de baixo que é a região da glabela, tá bem? Esses músculos cutâneos, pessoal, eu gostaria de deixar para vocês, até para a gente desenvolver melhor a aula que vem,
Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, vamos ver se eu consigo mostrar especificamente o site que eu quero mostrar para vocês aqui. Se não der certo, que eu mando o link para vocês utilizarem ao longo da semana, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Um site chamado KenHub, né? Esse site, ele está em inglês, ele tem a possibilidade em português também, e você precisa só se cadastrar, né, fazendo ali o seu registro basicamente, né? Então eu tenho aqui uma conta, né? Ela é gratuita, né? Você pode utilizar ela a quantidade de vezes que você precisar, e ela vai ter ali, ó, várias localizações de músculos, né? E várias fotos e imagens de anatomia. Se a gente for aqui somente nos músculos da cabeça e do pescoço, né? Vamos pegar aqui os músculos, né? Então a gente vai ter os ossos, vai ter, especificamente na parte aqui da cabeça, haverá ali a questão da musculatura. Eu vou pegar aqui os músculos da face apenas, para a gente ver. Haverá um vídeo, né, que eu vou tentar passar para vocês aqui, vamos ver se ele vai correr, né? E haverá também, né, vários nomes dos músculos aqui, conforme a gente está citando, né? Então, o músculo próximo, que é o músculo que eu comentei aqui na região que ele enruga, né? Naturalmente, ele pode apresentar também músculos para aumentar ou diminuir sinais de atenção. Os músculos bucinador, ali, que ele ajuda para fazer o biquinho, né? Ou mostrar ali, fazer fechar e abrir a boca. Músculo risório, né, que ele fica mais lateral aqui, que ele ajuda, né, para você sorrir, por exemplo. Nós temos o depressor do lábio, né, que ele abaixa, né, naturalmente o lábio, né, enquanto você está falando, quando você está sorrindo, e principalmente durante a mastigação, esses músculos eles são bastante utilizados. Nós temos o músculo nasal aqui, conforme a gente vai citar na aula que vem melhor, né, e todos os músculos aqui em volta do olho, eles vão ter uma aparência ali de orbitais, justamente porque eles recobrem ali aquela parte orbital que nós vimos lá no sistema esquelético. Mas eu vou passar esse vídeo para vocês aqui para a gente entender. Haverá uma propaganda aqui, depois eu edito, tá bom? Mas é muito interessante a gente ver esse vídeo. Conforme eu falei, né, existe várias propagandas aqui, mas é legal vocês conhecerem um pouquinho desse site. Ele é bem interessante para estudar a anatomia. Então, dando sequência aqui à nossa aula, né? Quando a gente fala sobre os músculos também, nós temos os músculos lisos, né? Percebam aqui, através dessa placa de histologia, né? Haverá aqui pouca presença de estrias, né? Haverá somente, grande parte aqui a musculatura propriamente, né? Por isso que ela é chamada de músculo liso. Ela é localizada nos vasos sanguíneos, também, nas vias aéreas e a maioria dos órgãos da cavidade abdominopélvica, né? Que é a região do abdômen, basicamente. Quando a gente fala sobre esses músculos, né, ele tem uma ação involuntária, então ela é coordenada lá pelo sistema nervoso autônomo, que a gente já estudou sobre isso, mas é que ele vai coordenar ali a respiração, ele vai coordenar o batimento cardíaco, ele vai coordenar, em grande parte, né, a ação de cada órgão, que ele não precisa ser instruído para funcionar, não precisa receber uma ação, né, especificamente um impulso para que ele comece a funcionar. No sistema digestório, por exemplo, existe uma relação, né, no músculo liso para que ele realize um movimento peristáltico, que é um movimento que são contrações lentas e involuntárias para deslocar o alimento em todo o sistema digestório. Né? Nos adultos, principalmente essas células musculares lisas, elas servem, né, para dividir ali e permitir, né, inicialmente uma regeneração de um músculo lesionado. Né? Mas a gente vai ver isso na aula que vem. Quando a gente fala sobre musculatura lisa, percebam aí que existe uma espécie de ruga, né, uma parte interna do estômago, ele está enrugado, né, por isso que ele dilata, ele aumenta de tamanho caso você faça uma alimentação, né, e também, naturalmente, ali a gente acaba engordando ali, vamos falar assim, aumentando, né, esse estômago,
né, através de uma alimentação, né, não balanceada. Se você come muito, se você aumenta muito esse estômago, essa musculatura lisa, ela tem uma facilidade em aumentar, né, esse músculo, né, então ela serve também de modo bem semelhante às células que nós vemos de transição lá na bexiga, que ela aumenta, né, do seu tamanho, né, de transversal, ela passa ali a aumentar o seu tamanho, né, ocorre a mesma coisa aí no músculo liso, nos órgãos e determinados órgãos também, nas vias aéreas e vasos sanguíneos. Já o músculo cardíaco, né, ele tem aqui uma apresentação, né, de arquitetura cardíaca, né, como eu falei, ele é um músculo estriado cardíaco, né, então ele tem as estrias esbranquiçadas aqui na placa da histologia, haverá ali internamente uma célula, né, dentro de cada representação, né, desse músculo, porém, ele tem um critério de autorrimeticidade, tá? Então, ele atua de modo involuntário, tá bem? E vai representar, em grande parte aqui, 10%, né, do nosso sistema muscular, né, somente o coração, né, e especificamente algumas artérias ali, que tem uma mescla, né, de músculos lisos e músculos cardíacos. Quando a gente se concentra para fazer uma divisão, né, 70% do nosso corpo são músculos estriados esqueléticos, 10% são músculos estriados cardíacos e 20% são músculos lisos, tá bem? Então, basicamente, quando a gente fala sobre essa separação, percebam que através das imagens histológicas, dessas placas aqui que são usadas para microscópio, a gente consegue ver a sua separação, né? Mas percebam que a localização delas vão ser separadas, que o cardíaco vai ficar, obviamente, ali no coração, os lisos, né, a parte muscular lisa, ficará especificamente nos órgãos, né, nas vias aéreas e ainda na questão da concentração das vias aéreas e também de músculos involuntários, né, que já estão de ação involuntária, e especificamente 70% no músculos estriados esqueléticos. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço aí a todos vocês pela paciência, agradeço a todos que acompanharam essa gravação, né, eu fico muito agradecido aí para ver aí a sala, né, a gente está, em média, com 8, 9, 10 alunos aí durante as gravações, são praticamente a sala toda. Fico muito feliz, né, por essa participação da sala, maciça da sala. Acredito que todo mundo está tendo que se reinventar aí durante os estudos remotos, tá bem? Então, vou aparecer aqui para dar um tchau para vocês. Obrigado, até breve e até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus. Eu vou parar a gravação agora. Podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. Até a próxima aula, pessoal.